Capítulo 10 A crise do catolicismo. Neste volume, assim como nos precedentes, continuamos viajando pelas estradas do pensamento, não só para analisar como é feito e qual a aspiração deste estranho animal chamado homem, que, no entanto, aspira a tornar-se superior, mas também para compreender o porquê da sua conduta tão ilógica e contraproducente. Quem escreve aqui teve de fazer um trabalho de pesquisa para sua própria orientação, premido pela necessidade de viver inteligentemente, com consciência e conhecimento, a fim de compreender as razões e as consequências daquilo que se faz e dar assim à vida um conteúdo sério, que não deixe ela se transformar numa perda de tempo à caça de ilusões. Tudo isto ele fez em primeiro lugar para si, a fim de conquistar a sua verdade, oferecendo-a aos outros apenas num segundo momento, na eventualidade de que também possa servir a eles. Uma vez atingido um determinado grau de evolução biológica, dado pelo desenvolvimento mental e correlativa capacidade de compreender, não se pode mais viver como autômatos inconscientes, manobrados só pelos instintos, pois sente-se a necessidade de saber orientar a própria conduta em função de uma finalidade superior a alcançar, vivendo inteligentemente coordenado no funcionamento do todo, para realizar um plano que explique, justifique e valorize a vida. Deste desejo nasceram estes livros, o atual e os precedentes, escritos também na esperança de que eles possam satisfazer um igual desejo nascido eventualmente em indivíduos situados numa posição biológica semelhante. Pode suceder que outros, para encontrarem satisfação, necessitem de outras verdades. Tudo depende do grau e tipo de anseio sentido por cada um, segundo o seu próprio temperamento, especialização de atividade e nível de evolução. Mas o que vale para todos não é tanto, como se costuma fazer, tomar uma verdade emprestada de outros, fornecida já pronta com as instruções para o seu uso, mas sim a verdade que se descobriu por si mesmo com as suas próprias forças. Uma verdade que não é repetição nem aceitação do pensamento já confeccionado por outros. Uma verdade que foi laboriosamente conquistada, experimentando na própria vida, pensando com a própria cabeça, olhando com os próprios olhos, dentro das coisas, o seu funcionamento, para ler o pensamento que está escrito nelas. Nestes últimos livros conclusivos da obra, podemos descer cada vez mais aos pormenores, focalizando a observação sobre os fenômenos em detalhe, porque já foi traçado e demonstrado o sistema científico, filosófico, teológico básico, necessário para a orientação. A este sistema podemos nos referir agora, momento a momento, para explicar, segundo a lógica do todo, cada caso particular, mostrando o porquê da sua estrutura e de seu funcionamento, dado que é difícil entender um fenômeno separado do todo, não orientado e enquadrado no plano geral, do qual ele faz parte. No fundo, estamos aqui fazendo simplesmente aplicações da teoria universal estabelecida nos volumes precedentes, as quais não só explicam os casos e fatos, mas também ampliam o controle da verdade daquela teoria. Ao ser continuamente aplicada e mantida em contato com a realidade, a teoria encontra fatos que, ao invés de se chocarem com ela, contradizendo-a, vem, pelo contrário, confirmá-la, comprovando-a. Portanto, tudo isto demonstra que aquela teoria é verdadeira. Pelo fato de podermos nos apoiar sobre tão vastas premissas, foi possível concebermos o Evangelho não só como elemento de uma particular religião,
mas também como um produto universal da vida que, por meio de Cristo, foi lançado à Terra como antecipação da futura evolução humana. Assim, o Evangelho já não se apresenta a nós apenas como problema religioso, mas sim como fenômeno biológico, ético, social, presente em qualquer lugar em que se encontre o homem ou qualquer ser que tenha alcançado o mesmo grau e tipo de evolução. Foi possível observarmos também o funcionamento muito pouco controlável em forma positiva do fenômeno da descida dos ideais à Terra, tratando dele de uma forma não vaga e misteriosa, como fazem as religiões e o espiritualismo, mas sim racional e convincente, de acordo com a lógica e a ciência, como fenômeno enquadrado em leis conhecidas, a exemplo da evolução, e orientado no funcionamento do todo. Pudemos assim realizar, com a forma mental positiva do mundo, o exame do fenômeno da descida das coisas do céu, tão difícil de se captar. Observemos, no entanto, que até aqui permanecemos no terreno do conhecimento puro. Devemos então completá-lo, dando-nos conta também de outro fato. Existe outro problema com relação à realização prática dos ideais descidos do céu, quando se trata de sua materialização no ambiente terrestre. Transportar estas teorias à realidade da vida humana poderá parecer fácil a um teórico. Nos fatos, porém, o problema não é tanto possuir o conhecimento ideal de um sistema novo e perfeito, mas sim dispor de material humano adequado, capaz de realizá-lo e depois fazê-lo funcionar. É inútil dispor de planos teoricamente perfeitos quando o material que se deve utilizar está caindo aos pedaços de tão corroído. O céu deve contar com as condições que a vida terrestre oferece. Então, o problema básico não é o ideal, mas sim o saneamento de tal material humano, a construção do homem. Assim como para construir o organismo humano foi necessário, antes de coordenar nele suas incontáveis células, construir cada uma delas como indivíduo celular, também é necessário, para construir o organismo coletivo da humanidade, construir cada um dos indivíduos seus elementos componentes. Todavia, na descida dos ideais, admira-se a sua beleza, mas pensa-se pouco em como o homem será capaz de usá-los quando se apropriar deles no seu mundo. Age-se, então, como se a perfeição do sistema pudesse ser suficiente para suprir a imperfeição do instrumento utilizado para sua realização. É assim que nas revoluções, nas mudanças de regime, de partidos ou de religião, altera-se a forma, mas permanece a substância, pois o homem permanece o mesmo e faz as mesmas coisas, mudando apenas o estilo, a forma, a bandeira e o princípio teórico em nome do qual as coisas são feitas. Desta forma, os melhores programas e os mais altos ideais, no fim, não servem para nada, devido ao uso que se faz deles. É inútil fazer uma máquina perfeita e depois entregá-la nas mãos de um macaco, se não se pensar primeiro em transformar o macaco, para que ele não destrua a máquina por ignorância. É assim que os melhores sistemas chegam ao mesmo fim. Tais programas são aceitos verbalmente e divulgados, tornando-se a crença de um movimento, mas com a secreta intenção de explorá-los para obter proveito. Então acontece o inevitável. O involuído, não compreendendo nada das leis da vida, ao se encontrar manejando forças que não conhece, consegue somente produzir o seu prejuízo.
Assim ele fica com o edifício demolido em cima de si mesmo, submetido à necessidade de recomeçar desde o princípio, tantas vezes quanto for preciso, até aprender a lição, para saber fazer o justo uso dos ideais que descem à terra. A penitência é dele. Mas como poderia ele evoluir de outro modo? Não será esta, na realidade, a história da descida dos ideais? Ora, a nossa tarefa não pode ser impor outra conduta para transformar o mundo, mas somente explicar o que nele sucede. Devemos nos contentar em compreender o porquê e as consequências daquilo que o homem faz, e não forçá-lo a proceder de uma maneira em vez de outra. Nós podemos mostrar como funcionam as forças da vida, mas nenhum poder temos sobre os seus movimentos. A reação punitiva que retifica os erros está escrita na lei e funciona automaticamente, não sendo possível a nenhum ser modificá-la. A uma criança que pratica movimentos arriscados pode-se dizer, abre aspas, toma cuidado, pois podes cair e magoar-te, fecha aspas. Mas não se pode evitar que para ela funcione a lei da gravidade. Por isso, procuramos explicar a aqueles que possam compreender como funciona o fenômeno, dando um significado exato às palavras. O céu de onde os ideais descem não é aquele alto do qual se fala com significado vago, sem se saber onde, como e em que sentido está situado, pois a este conceito foi anteposta uma teoria geral do conhecimento, em cujo seio é possível orientar-se. Para nós, o céu de onde os ideais descem é constituído por planos biológicos ou níveis de evolução mais avançados, que são, neste sentido, superiores, o alto, e que, logicamente, através do processo evolutivo, serão alcançados no futuro. É natural, por isso, que o ideal hoje represente utopia, pois ele é uma antecipação que desce ao nível terrestre inferior para dar início ao trabalho de realização daquele ideal. As religiões são, então, um dos meios que a vida utiliza para a descida dos ideais à Terra no seu processo de antecipação do futuro, que pode, assim, atuar na realidade dos fatos. Compreende-se, deste modo, a função educadora e civilizadora das religiões, explicando-se a contradição entre o que elas recomendam fazer e o que é feito na realidade. Uma religião estende-se de um ao outro destes seus dois extremos. De um lado, a pregação daquilo que deve ser feito, mas que, por constituir um programa na expectativa de realização futura, ainda não se faz. E de outro lado, aquilo que se faz na realidade da vida e que cabe ao ideal das religiões transformar lentamente. Elas estão entre os dois polos, o polo antissistema do involuído e o polo sistema do evoluído. Entre estes dois extremos, uma religião abarca, na sua amplitude, todos os graus de desenvolvimento compreendidos entre eles, abrangendo uma escala que vai do pecador ao santo, ao longo da qual os indivíduos estão situados e procuram subir. Assim, desaparece a contradição e fica a função evolutiva das religiões. Então, apesar de serem apresentadas como verdades absolutas e imutáveis, as religiões não devem ser entendidas deste modo, mas sim como verdades relativas que evoluem em proporção à maturação alcançada pelos seus componentes e que, portanto, progridem incessantemente, mudando sempre em relação ao ponto fixo final da evolução,
situado no absoluto, ponto de referência em função do qual as religiões, umas mais e outras menos próximas dele, realizam o seu progressivo deslocamento evolutivo. Ora, este fenômeno permanece incompreensível quando olhado com a forma mental das teologias vigentes, feitas de abstrações situadas fora da realidade da vida, com verdades imobilizadas, apegadas ao absoluto, em cujo nome desejam eternizar a sobrevivência do próprio grupo. Porém, apresentado assim, como fazemos aqui, todo o processo fica logicamente explicado. As sucessivas reencarnações permitem a assimilação de novas experiências e, com isso, a aquisição de novas qualidades através da sua fixação no subconsciente em forma de automatismos. Trata-se de um progressivo enriquecimento, melhoramento e potencialização da personalidade. Eis em que consiste a ascensão do antissistema ao sistema, da matéria ao espírito. Eis o que significa elevação em direção a Deus. Não se trata de um dogma desta ou daquela religião. Tudo isto é simplesmente biologia, cuja técnica evolutiva pode ser racional e experimentalmente controlada. Assim, quando falamos de céu, de espírito e do alto, podemos explicar seu significado mais profundo. Então estas palavras não mais expressam apenas uma vaga aspiração da alma, mas assumem um sentido positivo, com um valor real e controlável. Desse modo, o Evangelho não fica fechado numa religião, mas assume um significado biológico universal, como lei da vida humana do futuro, porque é precisamente com a finalidade de nos preparar para este novo tipo de vida que ele existe na Terra. Eis que a sua presença no mundo, mesmo quando é por este emborcado e atraiçoado, justifica-se, pois não obstante tudo, o Evangelho cumpre a sua função logicamente, segundo as leis da vida deste plano evolutivo. Assim, torna-se tudo claro e compreensível, esclarece-se o labirinto das contradições, faz-se luz sobre tais problemas espinhosos e pode-se avançar, vendo a estrada sobre a qual se caminha. Será possível, então, vivermos as religiões não mais como crentes cegos, mas sim como seres esclarecidos, de olhos abertos, que acreditam porque podem ver. Jamais impulsionados pelo desejo de agredir para destruir, posição negativa da qual nos afastamos, mas sim pelo ideal de preparar, com uma atitude positiva e construtiva, uma religião mais evoluída e inteligente, como será a de amanhã. Entremos agora em maiores detalhes, observando as posições do atual momento nos vários campos, para compreender quais os perigos que nos ameaçam e em direção a que novas formas de vida e modos de concebê-la nos conduz à evolução. Observemos a atual crise do catolicismo. A crítica que fizemos e ainda fazemos não é das religiões, mas da conduta do atual biótipo humano quando ele, na posição de involuído, encontra-se envolvido no problema religioso. Foram as poucas observações feitas neste sentido, referentes à Igreja, há mais de 30 anos, em A Grande Síntese, que provocaram, entre outras razões, a condenação daquele livro ao Index. A honesta tentativa de harmonizar ciência e fé para atualizar um cristianismo ainda medieval e por isso em crise, pareceu heresia e foi considerada um perigo para as almas piedosas. Assim, com a condenação ao Index, o perigo foi afastado. No entanto, o problema continuou.
como se tratava somente da voz de um pobre homem isolado ou de poucos pioneiros, era fácil fazê-los calar. Hoje, porém, aquele problema tornou-se universal, pesando como uma ameaça, de modo que os dirigentes, não podendo mais sepultá-lo no silêncio, são obrigados a enfrentá-lo e resolvê-lo. Hoje são as massas que querem saber a verdade. Tornam-se cada vez mais numerosos aqueles que pensam e, portanto, querem respostas para suas dúvidas, exigindo a solução dos problemas, que se tornaram candentes. Enquanto o mundo avança vertiginosamente, os dirigentes, por se terem feito representantes do Eterno, pensando haver com isso encontrado o segredo para conservar eternamente as suas posições, dormem entre as almofadas das velhas teologias, nas quais ninguém mais acredita. Hoje, em 1964, nas revistas italianas autorizadas, segundo declarações do próprio clero, encontramos catalogadas as seguintes constatações. Primeira, os indiferentes já constituem pelo menos 2/3 da população. Esta constatação, feita por uma revista italiana, refere-se à Itália, país que é o centro do catolicismo. Em 1950, verificava-se em Roma que só 25% da população era praticante. E o fato de ser praticante não significa necessariamente ser crente. Segunda, as vocações ao sacerdócio vão rareando cada vez mais. Terceira, a difusão da psicanálise vai substituindo a função do confessor, havendo afirmação do culto da psicologia que explora os segredos do inconsciente e pode curar os seus males, conceitos desconhecidos do confessor. Quarta, o desejo de espiritualidade desloca-se e procura fora das religiões a satisfação que não encontra nelas, dirigindo-se para outras formas não religiosas e não ortodoxas. Tudo isto é uma simples constatação de fatos fornecidos por fonte católica. Procuremos compreender o significado ponto a ponto destas constatações. Primeiro ponto: o grande inimigo do doente não é o micróbio que o ataca, mas sim a sua fraqueza orgânica, que permite o êxito de tal assalto. Assim, o grande inimigo do cristianismo não é o materialismo e o comunismo, cujos assaltos vêm de fora, mas sim a cristalização, o cansaço senil, a inércia espiritual e a indiferença geral, que constituem o mal situado dentro do organismo da religião. Pode-se até mesmo dizer que as primeiras causas da doença, aquilo que atrai o assalto microbiano e a sua ação destrutiva, é o próprio estado deteriorado do organismo. Em resumo, a patogênese depende, antes de tudo, da insuficiência ou vulnerabilidade orgânica, e não do assalto microbiano, que é uma consequência delas. Ao chegar e encontrar o organismo saudável e armado para resistir, o próprio ataque o fortifica, despertando a reação do instinto vital de defesa e impulsionando-o à vitória. O outro caso é mal de velhice do organismo, que se deixa morrer tranquilamente em silêncio. Então, materialismo e comunismo teriam nascido como um efeito dessa debilidade orgânica, chamados pela vida e utilizados como instrumentos de liquidação daquilo que esgotou a sua função biológica. É importante para a própria sobrevivência compreender a estrutura de tal fenômeno. Para que o doente possa se salvar, é necessário um diagnóstico exato, porque só desse modo sabe-se dirigir a ação defensiva adequada
contra o verdadeiro inimigo, que neste caso não é tanto o assalto proveniente do exterior, mas sim a debilidade do organismo contra o qual aquele assalto é dirigido. Isto significa que o tratamento para a salvação consiste não só em se armar para combater o inimigo, providência inútil quando não se possuem as forças espirituais para conduzir à vitória semelhante batalha, mas também em sanear as próprias debilidades, fortificando-se no terreno reservado à própria competência, onde se é mais potente e onde os demais não podem entrar, o terreno espiritual. Uma semelhante transformação seria um remédio seguro, mas que representa sacrifício, constituindo medicamento amargo que se procura evitar, buscando outros caminhos. Para quem representa o Evangelho, não existe outra salvação a não ser segui-lo, pois, para quem caminha pelas estradas do Espírito, o poder e a defesa não podem estar senão no plano espiritual. Ligar-se às forças do mundo significa atraiçoar e, portanto, perder aquele poder e defesa. E este erro pode ser fatal. É claro que, em se tratando de uma operação cirúrgica, é melhor fazê-la por iniciativa própria do que ser submetido a ela por imposição dos outros. Hoje, tudo parece calmo na Igreja, como se ela estivesse no auge do poder. Não há cismas nem reações agressivas. Na Itália, todos ou quase todos declaram-se católicos respeitosamente, por tradição. Mas o problema religioso não interessa mais. Será esse desinteresse o cansaço senil que precede a paz do cemitério? Não se perde mais tempo em discutir e muito menos em agredir. As novas gerações perguntam-se qual o significado desse mundo que ficou fora da realidade. Com delicada deferência, como se deve fazer com as coisas beneméritas e preciosas, a vida abandona a religião à margem da estrada, como algo velho e inútil, incapaz de caminhar, e continua avançando por sua conta. Segundo ponto, quando as células novas não substituem mais as velhas, cessa a renovação do organismo, cuja vida assim acaba. Então, porque o velho organismo já não lhe serve, a vida passa para outro, novo. Hoje está desaparecendo a razão para que essa renovação se realize no seio da Igreja. Se o indivíduo é espiritualista, ele se vê obrigado a entrar num organismo principalmente político e econômico, no qual a espiritualidade situa-se num segundo plano. Se o indivíduo atua por cálculo, não há razão para que ele deva eleger uma carreira de muitas renúncias e escassa remuneração. No passado, a vantagem econômica e uma boa posição podiam, mesmo que inconscientemente, dar origem a muitas vocações. Hoje, porém, o poder terreno passou para outras mãos e a vida oferece outras vias mais proveitosas. É natural que na Terra o cálculo da utilidade material esteja na base da vida. Por outro lado, quem deseja saber não estuda teologia, mas se satisfaz com o conhecimento científico mais positivo, e quem quer ganhar obtém deste conhecimento resultados mais concretos e vantajosos. Para a Igreja se apoiar, restariam as massas supersticiosas e ignorantes, que antigamente podiam servir de base, mas que hoje vão desaparecendo nos países civilizados. Terceiro ponto. Hoje, perante os novos conhecimentos psicanalíticos adquiridos, a técnica psicológica e terapêutica de remissão do pecado com a penitência
não governa mais. A cura do erro mental não se faz mais com base em abstrações filosóficas e teológicas, situadas fora da realidade biológica e aplicadas com regras mecânicas, mas sim com o emprego de uma forma mais inteligente e positiva, pela indagação no subconsciente, na estrutura da psique, para demolir aquelas construções mentais erradas e esclarecer aqueles enredos psicológicos chamados complexos, etc. A pesquisa psicológica descobriu novas profundidades na alma, e o confessor, não possuindo nenhuma competência na matéria, não pode assumir a direção da vida espiritual alheia, tarefa complexa e de gravíssima responsabilidade. Por isso, muitos se dirigem ao psicanalista. Isto não representa uma solução melhor, mas demonstra que a necessidade de uma orientação espiritual subsiste e se dirige para outro lugar, porque esta função já não é mais satisfeita pelo confessor. É assim que, com a sua posição de tribunal armado de penas infernais, o confessor adapta-se cada vez menos à mente moderna, porque frequentemente quem o procura é um enfermo que invoca compreensão e ajuda, buscando um médico e não um juiz que somente sabe fazer-se intérprete e instrumento da vingança de Deus. Quarto ponto: confortando-se com a ideia de uma sobrevivência do desejo de espiritualidade, as referidas revistas admitem que tudo pode ser remediado pela utilização de uma linguagem nova, com a chamada atualização, como se para poder resolver um caso tão grave pudesse bastar uma substituição de palavras e posições, tal como se faz com a moda. Claro que se trata de uma crise. Então, vendo sua própria sobrevivência em perigo, o clero apressa-se a fazer reparações e, buscando remediar, adapta-se para atender às exigências dos novos tempos. Mas poderão bastar as hábeis medidas preventivas? Não se tratará agora de uma crise mais profunda que, em consequência de um método não cristão e já milenário de contorção do ideal, vem se acumulando por séculos, mas que não pode, por lei da vida, deixar de explodir, destruindo as velhas instituições corrompidas por este seu íntimo negativismo? Se a espiritualidade não se perde, apenas se desloca buscando outros organismos, e se a organização eclesiástica, na forma que utiliza para representá-la, já não cumpre mais a sua função e torna-se um produto repelido, como então poderá a vida manter de pé tal organização que, deixando de realizar um trabalho útil, não tem mais razão de existir? Em vez do problema da espiritualidade, não teria sido a própria sobrevivência o que mais interessou e ainda interessa àquela organização? As massas observam, tornam-se inteligentes e querem ver, não estando mais dispostas a aceitar só por princípio de autoridade e de fé. A sociedade moderna está se transformando num organismo onde cada indivíduo deve dar à coletividade uma contribuição útil, enquanto, paralelamente a este seu dever, tem o direito de exigir, em contrapartida, que todos os outros ajam da mesma forma. Os parasitismos não são mais admitidos. Todos devem produzir alguma coisa cumprindo uma função, inclusive no campo espiritual. Assim, observando, controlando e fazendo as contas, abandona-se as teorias e procuram-se as coisas concretas, eliminando-se o que não serve. Esta mudança de métodos, tal como acontece no terreno da moda, torna-se pouco convincente, principalmente no caso de quem baseia a sua posição sobre princípios absolutos e eternos.
Então é o mundo que estabelece e impõe esta moda, enquanto o absoluto adapta-se a ela, aceitando as suas diretrizes. Existe também o tradicional método de se aliar sempre com o mais forte, aplicado não só no passado, ligando-se aos ricos e poderosos, mas também hoje, procurando ir ao encontro das massas pobres, que, organizando-se e fazendo-se valer pela força do número, estão se tornando o mais forte. Mas será que, para o objetivo da sobrevivência, este tipo de jogo dará permanentemente resultado? Isto parece um jogo duplo, no qual se busca uma aliança com Deus por um lado e com o mundo, o próprio inimigo, por outro, resultando numa posição que, por ser contraditória, é insegura. O homem já não é a criança de ontem, por isso vê e observa, mas pelo fato de ter sido instruído a respeitar, cala e afasta-se respeitosamente. Numa época em que se faz um novo exame de todos os valores humanos para selecionar os melhores e descartar os inúteis, os erros passados, antigamente suportáveis, vêm à superfície e já não são tolerados. Historicamente, a religião, que deveria ter denunciado os abusos dos abastados, indo ao encontro dos necessitados, acabou por se aliar aos ricos e transformar-se num tranquilizante dos pobres, o ópio dos povos, a fim de mantê-los quietos, exortando-os à virtude da paciência e prometendo o paraíso a quem sofre, enquanto os ricos gozavam imediatamente o paraíso nas suas costas. Para que servem, então, estes remédios improvisados? Não será uma grande ilusão acreditar que, para salvar o cristianismo, baste aplicar tais paliativos, feitos apenas de retoques na forma, em vez de se realizar uma radical mudança de método, não só fazendo-se cristão a sério e tomando uma posição nítida e sincera do lado do espírito, mas também abstendo-se de compromissos com o mundo ao aceitar as suas modas e colocar-se à sua disposição apenas para salvar a sua própria posição. Agora, o jogo destas adaptações, com a finalidade de conciliar à força dois termos opostos, já é percebido. Um poder que dura há 2000 anos não poderia ter feito outra coisa senão adaptar-se às mais contraditórias posições históricas, mesmo àquelas que constituíam o mais estridente contraste com os princípios por ele professados. A história fica escrita e não se pode apagá-la. Aparentemente, no meio de tantas mudanças, o único ponto que permaneceu sempre imutável como referência absoluta foi o método da própria conveniência, um argumento que o mundo conhece e compreende muito bem. Percebe-se assim o poder que o mundo tem para se impor às religiões. Vê-se que na Terra ele é o dono e, portanto, manda, sendo que a ele até o absoluto obedece, adaptando-se às suas vontades e desejos. O comunismo não poderia ter avançado se os pontos débeis da parte oposta não constituíssem tantas portas abertas para deixá-lo entrar. Um organismo forte não adoece. Uma doença é sempre a consequência de um defeito ou culpa. Mas então acaba-se convivendo com o médico no hospital. Que esforço, que trabalho e que despesa para recuperar a saúde. Então surge a pergunta: se aqueles que creem ser possível salvar-se com tais recursos estão se iludindo, não representará então o avanço do comunismo antes um castigo histórico, uma fatalidade inevitável, porquanto tudo isto constitui apenas o pagamento das dívidas contraídas perante as inexoráveis leis da vida
que exigem justiça? Não seria então mais salutar, inclusive do ponto de vista da própria sobrevivência, pôr-se sinceramente a trabalhar exclusivamente para as coisas do espírito? Mas pode surgir uma dúvida: compreenderão as massas tudo isto, ou será já demasiado tarde para que elas possam se interessar por um trabalho de profunda renovação espiritual, ao qual se tornaram completamente insensíveis depois que aprenderam a mentira institucionalizada? O exemplo do jogo das acomodações veio de cima e foi aprendido pelos fiéis, que, por considerá-lo cômodo, já não mais renunciarão a ele. Claro que no passado ele deu vantagens imediatas, devendo-se a ele em grande parte a sobrevivência milenária. Mas é inevitável que se deva depois chegar até as últimas consequências de cada ato. A salvação a longo prazo está na atitude única, retilínea e sincera. Qualquer desvio desta linha poderá seduzir no momento pelas vantagens imediatas que oferece, mas representa um princípio negativo de envenenamento e corrupção, o qual tende a destruir o organismo que o aceita. Não possuirá a Igreja uma força espiritual toda sua? Por que então ela renuncia a esta imensa força para servir-se de outra, caindo vítima da ilusória força do mundo? Cada nação ou povo tem algo para dizer nesta nossa hora histórica, e a Igreja, se quisesse, teria coisas tremendas para dizer. A tempestade é forte. As velhas tapeçarias que tudo cobriam e escondiam voam com o vento. Procura-se repará-las, mas não se vê que o desmoronamento é da própria casa e que é necessário fazer outra a partir da base. O cataclismo chega e o terremoto está em ação. No entanto, não se pensa senão nos retoques. Antes da Revolução, a aristocracia francesa, tal como aconteceu com a russa, estava inerte. Isto, talvez, porque quando chega a hora e o tempo está maduro, é inútil pôr-se a reparar a velha casa, que não serve mais. Então a vida não perde mais tempo com isso e põe-se, pelo contrário, a construir tudo desde o princípio. O problema atual não é saber adaptar-se ao novo colorido do ambiente humano, aceitando numa posição subordinada, apenas com o fim de sobreviver e salvar a própria posição, as transformações que ele impõe. Trata-se, isto sim, de gritar bem alto a palavra do Espírito e fazer ver com o exemplo que ela é verdadeira, colocando-se em nome dela e por seu intermédio acima do mundo, consciente do grande valor que ela possui e do dever de afirmá-la para a salvação da humanidade. É necessário conquistar o sentido da sua própria missão no mundo e, vivendo-a primeiramente em si mesmo, colocar em evidência os valores do Espírito para que se possa tocar com as mãos a plena realidade de seu peso e valor. É necessário descobrir e compreender que o Espírito representa uma força tremenda, maior do que a própria bomba atômica, à qual ele pode contrapor-se vitorioso. Mas para chegar a isto, é necessário sentir, encarar e viver o Espírito, afirmando-se numa luta superior de tipo evangélico, conduzida com os fatos e não somente com as palavras. É necessário compreender que as medidas tomadas com o objetivo de salvar os próprios interesses nada salvam, nem mesmo estes. Semelhante método é negativo, expressando um desvalor e uma incompreensão da situação, que confirmam a inaptidão para se salvar. Para isto, é necessário ser positivo no sentido construtivo que a vida exige, colocando-se assim em colaboração com ela.
Se assim não for feito, pensando apenas em si próprio, então se ficará abandonado por ela. Muito cuidado ao se aventurar contra a vontade da vida, que quer progredir. Ela está sempre pronta a ajudar a subir quem possua um valor, fazendo vencer quem se oferece como instrumento para secundar e realizar seus fins. As religiões possuem este valor e têm o seu monopólio, mas em vez de utilizá-lo, deixam-no adormecido e bem guardado em cofres de ouro, para se darem conta um dia que eles estão vazios, pois o espírito, que ninguém pode aprisionar, fugiu para ir reviver em outro lugar. Certamente permanece o desejo de espiritualidade, que não se pode destruir, pois é uma necessidade humana decorrente de um anseio natural de evolução e que faz parte das leis da vida. Mas é precisamente nisto que reside o perigo e não a salvação para a religião. Uma vez que o impulso em direção à espiritualidade não desaparece, ele é então obrigado a se dirigir para outra parte. Este fato ocorre justamente porque a religião não sabe mais satisfazer este desejo de espiritualidade, o que significa não cumprir mais a função que lhe dá o direito à vida. Isto representa a falência da religião, que não corresponde mais aos imperativos impostos pela vida, cujas forças intervêm para liquidá-la na sua atual forma. É assim que a espiritualidade permanece, mas abandona uma religião que não a satisfaz mais. Pode acontecer que a mudança de casa traga pouco benefício ou que um outro lugar seja até mesmo pior. Mas a verdade é que se abandona uma casa inóspita para se continuar andando à procura de outra que satisfaça o desejo de espiritualidade. É provável que se encontrem sempre as mesmas coisas, porque o homem é o mesmo em toda parte. Então, a quem clama por espiritualidade, não resta outra alternativa senão ficar sozinho com Deus, porquanto, para ele, as casas do mundo são quase todas mais ou menos inabitáveis. Não podendo ele sozinho fazer algo para a salvação dos outros, não lhe resta nada mais senão ficar observando como se arranjarão os habitantes dessas casas que ameaçam ruir sobre eles. Afasta-se então em silêncio, respeitosamente, como fez Teilhard de Chardin, permanecendo fiel a Deus como ele o sente e ao seu ideal, ao qual não pode renunciar sem atraiçoar-se a si mesmo. Tudo acaba vindo à tona e todos deverão resolver os seus problemas. Já tinha falado claramente sobre essa questão há 30 anos. Hoje se pode ver quão fundado era o meu temor de uma crise de religião e quão grave e iminente era o perigo previsto. Um indivíduo isolado pode tratar somente de não errar para si, ficando responsável apenas por suas ações. Ele não pode impedir que o homem seja o que é e assim permaneça de fato. Os representantes do clero não podem ser constituídos por super-homens, nem podem ser transformados nisso através de uma consagração ou enquadramento disciplinar, sendo impossível fazer que eles, intimamente, não continuem sendo o que são e deixem de funcionar com a forma mental do homem do nível evolutivo atual. É verdade que hoje a Igreja trata de se renovar, mas sobre ela pesa o seu passado, durante o qual muitas vezes ela se colocou nos antípodas do Evangelho, em contradição com Cristo, aceitando o poder temporal, fazendo guerras, aliando-se com os ricos e poderosos e se envolvendo em política. Como reabsorver tudo isto?
Como fazer esquecer este passado? Ele é pesado e as instituições milenárias não podem deixar de ter que arrastá-lo. Uma casa na qual se habita há 2000 anos torna-se tremendamente velha, não sendo mais adequada para que se possa viver dentro dela. Então, ou ela é deixada respeitosamente em pé como um documento histórico, indo-se habitar outro lugar, ou ela é destruída para utilizar a área edificável na construção de um novo edifício. Isto é necessário também para resolver o problema da defesa, que é sempre fundamental em nosso mundo feito de luta. Como a Igreja resolve tal problema? Uma vez que o Evangelho a despojou das armas materiais com as quais se conduz a luta na terra, onde, no entanto, ela deve viver, e uma vez que num mundo de luta uma arma é indispensável, não restaram à Igreja senão as armas espirituais, cuja natureza é psicológica. Mas, com o passar dos tempos, estas se tornaram antiquadas. Elas governaram perante a forma mental ignorante, supersticiosa e sugestionável do passado, mas hoje, perante a moderna mente crítica e racional, não governam mais. Acontece então que hoje, na era da bomba atômica, não tem mais valor tratar de defender o velho castelo com grossas muralhas, fossas e arcabuzes. Não persuade mais e, portanto, é de efeito psicológico negativo a teoria de um inferno, pela qual um antideus vence definitivamente a Deus, fixando-lhe a falência por toda a eternidade. Não aterroriza mais uma ferocidade cruel, da qual, devido à atual civilização, falta a experiência cotidiana, que antigamente mantinha viva tal psicologia, cujo significado como instrumento de defesa vai perdendo cada vez mais valor no mundo moderno. Portanto, mesmo se quisermos ficar somente no terreno da luta pela própria sobrevivência, as armas que a Igreja possui não lhe servem mais para este objetivo. Ela teria meios maravilhosos para resolver o problema, porque Cristo não a deixou sem armas, antes deu-lhe outras de natureza diversa. O difícil é compreendê-las e dispor-se a usá-las. A Igreja poderia ter superado este problema da necessidade de uma defesa com armas terrenas, emergindo sobre o plano humano, em vez de ficar ali submersa e colocando-se exclusivamente no plano espiritual. Existiria um argumento poderoso dado pela afirmação da presença de uma lei divina, racionalmente compreensível e cientificamente demonstrável, à qual ninguém pode fugir e segundo a qual, independente de qualquer esforço realizado, a vitória final não é da prepotência do homem, mas sim da justiça de Deus, que comanda sobre todos e tudo. Mas, para muitos, a aceitação de tal princípio encontra dificuldade, porque não admite escapatórias, não permite fáceis acomodações, não suporta aquela elasticidade pela qual, sofisticando e interpretando, as teorias podem ser levadas a qualquer conclusão que se queira. Usando este outro sistema, de total sinceridade, sem artifícios, aqueles que deveriam não só pregar, mas também primeiramente eles viver os princípios, seriam os dirigentes. Logicamente, a defesa seria então automática, mas constituiria defesa também da instituição, e não somente dos integrantes que a representam, porque a estes importa em primeiro lugar sua própria defesa, sendo que a defesa da instituição somente existe em função da defesa de seus componentes. Como se vê, seria necessária uma outra forma mental,
a qual, em seu atual nível de evolução, não se pode pretender do homem, que é obrigado, portanto, a funcionar com a forma mental construída pelo seu passado, proporcionada a um ambiente de luta e suas respectivas exigências, onde, devido ao seu estado involuído, ainda não reina a justiça de um nível mais elevado, sendo necessário ter uma arma para viver. Explicar semelhantes conceitos significa muitas vezes pretender que se compreenda aquilo que, num dado nível biológico, representa ainda uma coisa inconcebível. Trata-se de duas formas mentais e posições totalmente diferentes. O involuído, para sobreviver, problema fundamental para todos, procura tanto a arma material quanto a psicológica, porque ele está submerso em um nível evolutivo onde a lei da luta impera e a vida é concedida somente a quem sabe guerrear e vencer. E o evoluído, também para sobreviver, adota a lei do amar o próximo, porque ele pertence a outro plano de evolução, no qual o estado orgânico prevalece sobre o caótico e o método da opressão é um absurdo contraproducente, pois o que vale é a justiça, que é o método do Evangelho e do verdadeiro cristão. Assim, dado que este método superior é inaplicável devido à imaturidade biológica do homem atual, que, no entanto, já não se submete mais ao terror psicológico, eis que, para resolver o problema, vai-se em busca de outros expedientes. Então reveste-se Deus não mais de poder punitivo, como eram os raios de Júpiter antigamente, mas de misericórdia e de bondade. Uma vez que o sistema de atemorização não tem mais aplicação, escolhe-se a arma do convite atrativo, deixando-se de lado, porém, o fato de que estamos na Terra, onde continua a vigorar a lei do mais forte e onde cada dependente sabe que o patrão, quando se faz bom, é porque se tornou fraco e que esse é o momento para sobrepujá-lo. Quando se desce do plano do espírito ao do mundo, é necessário aceitar seus tristes métodos. Quando se recebe astúcia, responde-se com a desconfiança, porque a uma ação nossa de um determinado tipo, não podemos pretender que corresponda uma reação de tipo diferente. Usa-se em defesa própria o princípio de autoridade, cuja base, da qual ela deriva, é a força, a qual vem a ser depois ordenada e apresentada numa forma de legalização chamada de justiça. Assim, o princípio de autoridade leva consigo uma triste tradição, pois mais do que para educar e ajudar a evoluir, como deveria ser a função das classes dirigentes, muitas vezes serviu para desfrutar e oprimir, deseducando e fazendo involuir. Em semelhante regime, como é interpretada uma ação de bondade? Procura-se utilizá-la com desconfiança, interpretando-a como uma debilidade, da qual se tentará rapidamente, sem comprometer-se, tirar proveitos. Uma vez abandonados os processos de atemorização com castigos no além-túmulo, que já perderam agora o seu poder psicológico, poderão as armas do amor, usadas somente com a finalidade de sobreviver na Terra e não para realizar conquistas espirituais, servir para este outro uso, que é salvar as próprias posições terrenas? O exemplo de Cristo nos mostra que o amor, na Terra, quando não é em função do sexo para levar à procriação, torna-se sacrifício que conduz à morte. A autoridade desarma-se e cede. Então o momento é bom para afirmar contra a autoridade a liberdade, ideal que naturalmente os subordinados interpretam em vantagem própria.
Eles sabem que a autoridade não cede por amor, mas porque não tem outro modo para salvar a sua sobrevivência. Se tivesse sido por amor, poderia ter se manifestado muito antes, e não somente agora, obrigado pela ameaça de um perigo. Terão estas tardias conversões ao amor evangélico o poder de persuadir as massas quando elas, à sua própria custa, aprenderam que as melhorias são obtidas conquistando-as com as próprias forças e não as esperando da generosidade dos demais? Quando os ricos eram poderosos, a Igreja, apesar do Evangelho condená-los, apoiava-se neles. Mas hoje, quando paira sobre os ricos o perigo do comunismo, eis a Igreja indo ao encontro das recém-despertadas e poderosas massas de pobres, adaptando-se a elas e apoiando a justiça social com atitudes evangélicas. Quando, pela sua bondade, Luís XVI, herdeiro de uma monarquia que havia atraiçoado a sua função, confiou no povo e, para evitar derramamento de sangue, afastou de Versalhes os destacamentos de defesa, esse mesmo povo aproveitou-se para torná-lo prisioneiro e não se deteve até matar o rei. Mas talvez fosse inútil resistir, porque era necessário pagar os abusos daquela monarquia no passado, e todos eles foram pagos. Ninguém pode impedir que as causas, mesmo longínquas, sigam os respectivos efeitos. Para que serve, então, apresentar hoje um Deus vestido de bondade e misericórdia, senão para oferecer uma escapatória muito rebuscada à absoluta justiça da lei? A vida é utilitária e, para subsistir, trata de desfrutar de tudo. Quando encontra quem cede por bondade, serve-se dele para tirar vantagem e não para recompensá-lo com um sacrifício antivital de igual quantia de bondade, em proveito de outro em vez de si próprio. Então a bondade serve para o abuso, porque alimenta a esperança de que a justiça não se cumpra. Meras tentativas de evasão e de aproveitamento, que apesar de absurdas e ilusórias, são frequentes, porque fazem parte do utilitarismo em que se apoia a economia da vida, o qual leva a procurar o atalho para chegar ao maior resultado com o mínimo esforço. Hoje, as belas construções religiosas em que tranquilamente dormiam os povos nos séculos passados já não governam. Tem-se necessidade de honestidade, pois sem ela a confiança acaba e os clientes vão-se embora. Estamos num tempo de revisão de todos os valores e as superestruturas inúteis estão sendo varridas. Vai-se para o terreno firme. Descobrem-se as leis pelas quais é regulada a vida, que é assim enfrentada na sua substância em contato com a realidade biológica. Procura-se endireitar e, quando não se consegue, procura-se eliminar tudo o que, mesmo sendo intrinsecamente ótimo, tornou-se venenoso pelo mau uso que se faz dele. O que sucedeu com as monarquias, procura-se fazer agora com o Instituto da Propriedade, e também pode suceder com o cristianismo através do próprio comunismo, ou com qualquer instituição que queira colocar-se em tais condições antivitais. A vida tende a destruir tudo o que por mau uso tenha se corrompido. Também no campo fisiológico, um organismo viciado tende à morte. Por isto, é perigosíssimo em religião o jogo duplo, onde se fica por um lado com Cristo e por outro lado com o mundo, pois nesta condição somam-se os perigos e não as vantagens.
Por isto, se a atitude evangélica da Igreja fosse apenas oportunismo para sobreviver, o remédio seria pior que o mal, ou talvez até uma tentativa de suicídio. De resto, a perda de um Deus, como o que foi apresentado até hoje, dedicado a comandar e exigir sacrifícios, pode despertar poucas lamentações em muitos. Para a vida, livrar-se de quem se dedica mais a fazer-se temer e servir do que a ajudar é mais vantagem do que dano. Então, para tirar proveito deste conhecimento de outra face de Deus, é necessário que esta transformação do império em amor, da autoridade em compreensão, seja real, tendo lugar nas almas, e que esta nova face de Deus se faça ver através daqueles a quem corresponde expressá-lo com evidência. Tudo isto significa simplesmente regressar ao verdadeiro espírito cristão do Evangelho e, como dizemos sempre, tomá-lo a sério. Trata-se de uma reforma de substância e não de forma. Não se trata de uma atividade exterior à procura de meios e de prosélitos, de números e de poder, mas sim de um novo modo de conceber a vida através de um evangelho ainda não visto, que passou em silêncio até agora. Trata-se de fazer ver pelos fatos aquilo que o Espírito vale e pode perante e sobre o mundo. Se o bem-estar econômico constitui hoje o supremo ideal, é necessário fazer ver que ele sozinho não basta, pois contém uma imensa lacuna cujo preenchimento se faz necessário. Trata-se de um vazio que representa a falta de outra riqueza, a qual é preciso oferecer e da qual o mundo tem fome. Mas para oferecê-la, é necessário possuí-la. Quando a religião realizar uma função útil à vida, que seja também dos valores do espírito, em vez de representar somente, para o próprio interesse, a sobreposição de uma casta sobre outras, utilizadas apenas como pedestal, então, e somente assim, a religião voltará a ser um valor biológico e, como tal, terá direito à vida. Hoje o homem é prático e concreto. As incontroláveis autorizações divinas não convencem mais. Não basta se fazer representante de Deus para justificar o próprio poder. É necessário demonstrar a sua utilidade social. Na sociedade moderna, é exigido de todos um trabalho, uma produção, uma função útil à coletividade, uma contribuição para ela, para se ter em troca o direito de viver nela. O resto é parasitismo, que já não se tolera mais. E o trabalho espiritual é um dos mais preciosos, porque representa uma função necessária à vida para fazê-la avançar ao longo da estrada da evolução. O bem-estar material representa a satisfação das necessidades animais do involuído, que são viver e multiplicar-se, e ninguém nega a importância disto. Porém, o maior valor da vida é o que, ao longo da evolução, está em cima e não embaixo. É o espírito que avança em direção ao alto. Hoje emborcam-se as posições, colocando-se o bem-estar material como um fim, ao invés de um meio para alcançar uma finalidade mais elevada, que é ascender para formas de existência superiores e não gozar animalescamente na terra. A vida somente pela vida é um círculo vicioso, constituindo um trabalho que se anula por consumir a si mesmo. Numa biologia completa, também há lugar, e que lugar, para as religiões, porque elas, com a técnica da descida dos ideais,
cumprem uma função fundamental, que é ser instrumento de realização da maior finalidade da vida, a evolução. Final do capítulo 10.